Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha, o pessoal está tramitando lá na Assembleia Legislativa, na Comissão de Constituição e Justiça, né? O projeto de lei do governador Romeu Zema. É a autoria dele. É o projeto 3503 de 2025, que trata sobre o reajuste em 5,26% para os vencimentos dos servidores da educação básica. Eu quero dizer para todos vocês que estão acompanhando o canal de Educação que hoje, dia 22 de abril de 2025, acabou de passar na Comissão de Administração Pública, pessoal, este importante projeto que tem por objetivo, né, reajustar os vencimentos dos trabalhadores da educação. Só para a gente confirmar aqui a informação, que o canal de Educação trabalha assim, ó. A gente vai aqui acompanhando no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais as votações que tratam sobre essa matéria importante. Só retificando, essa comissão é Comissão de Constituição e Justiça. O que, de maneira geral, está dizendo aqui é que há uma constitucionalidade, né, para que esse projeto ele possa tramitar perfeitamente pelas comissões até chegar no plenário e, obviamente, será aprovado. Claro que haverá também, nós precisamos deixar claro, as manifestações por parte dos trabalhadores da educação, muito especialmente em relação àqueles servidores, né, que estão inconformados com esse projeto do governador, tendo em vista que a portaria interministerial ela falava em 6,27%, o governo está concedendo 5,26%. E aí, pessoal, o deputado Jean Freire, ele é autor de uma emenda no projeto, e ao que parece o projeto não pode ser emendado porque ele é de autoria do governador e traz impacto financeiro, né? E ele nesse momento está apresentando, e vamos acompanhar as contas do governo do estado, uma vez que ele usa como justificativa desse aumento de 5,26 aos profissionais da educação, uma portaria do Ministério da Educação, do MEC. Mas, se fizermos as contas, essa portaria vai dizer que esse aumento tem que ser 6,27, deputado Lucas. Então, o nosso intuito é esse, né? Acho que as contas aí podem ter sido por engano, né? Não vai dar 5,26, mas sim 6,27. O próprio governo do estado diz que está usando como metodologia a portaria do governo federal, do MEC. Então, esse é o intuito da nossa emenda parlamentar, e da nossa emenda ao projeto, e eu peço aos colegas deputados apoio a essa emenda. Essa presidência opina pela rejeição da emenda e justifica. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que, na minha visão, essa comissão é uma comissão, na minha visão não, né? Essa comissão ela é uma comissão técnica e acredito que essa emenda deveria ser apresentada nas comissões temáticas, deputado João e demais colegas, talvez mais precisamente na comissão de educação. E ainda gostaria de administração ou discutido na comissão de educação. E ainda gostaria de salientar que essa comissão deve tratar, né, da regimentalidade, constitucionalidade e legalidade dos projetos e emendas aqui apresentadas, e esta, na visão dessa presidência, é uma emenda inconstitucional, tendo em vista que ela traz despesas a um projeto apresentado pelo governo do Estado de Minas Gerais. E também será discutido, provavelmente, nessa questão do aumento de despesas, que é inconstitucional, na FFO. Então, esses são os motivos de que essa presidência rejeita a emenda apresentada pelo deputado doutor Jean Freire. Ainda em discussão... Olha, pessoal, o que o deputado Dougal Andrade está dizendo não está errado, não. Essa discussão de emenda ela poderia acontecer também, na opinião do canal de Educação, na Comissão de Educação. É o lugar apropriado para a gente poder fazer esse debate. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça, como ele mesmo colocou, é para tratar sobre a constitucionalidade, sobre a legalidade, né, sobre essa matéria que é passível de tramitar nas demais comissões. Então, ali não é o lugar, vamos dizer assim, né, onde haverá esse tipo de discussão. Claro que a emenda do deputado Jean Freire, ela é
propositiva, ela é muito importante, porque, de fato, o governador Romeu Zema encaminhou um projeto abaixo do qual, né, aquilo que foi encaminhado pelo Ministério da Educação. É estranho, isso soa estranho, porque o percentual era de 6,27%, 6,26%, e a proposta do governo é de 5,26%. Então, é algo assim que realmente causa estranheza. Por isso, a ideia do deputado em apresentar essa emenda. Agora, a situação é a seguinte: vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça e, obviamente, isso vai ser bastante discutido nas comissões. E aí, a deputada Beatriz Cerqueira, claro, né, ela não deixou barato. Ela também vai fazer apontamentos em relação a esse ponto técnico da Comissão de Constituição e, claro, em relação a essa questão. E vai apresentar mais, né? Ela vai dizer que o que o piso da educação propõe, em nível federal, é para uma carreira inicial para quem possui ensino médio. E aqui em Minas Gerais, o inicial do professor que faz concurso no Estado é uma licenciatura plena. Então, esse pagamento do piso para uma jornada de até 40 horas semanais, aí independente da questão da proporcionalidade, que esse debate já está exaustivo, já está cansativo, né? Todo mundo sabe dessa situação, mas independente dessa questão do governo pagar proporcional, ainda tem essa questão. O pagamento é feito com base na Lei Federal 11.738 para quem tem início de carreira ensino médio. Não poderá receber menos do que o valor do piso por uma escala de até 40 horas semanais. E o governo de Minas propõe para ensino superior, proporcional, e não enxerga, né, faz questão de não observar essa questão. Não é verdade? Que é o pagamento para quem tem licenciatura plena. A gente percebe que isso aí não há argumento contra essa questão. E é um argumento forte. A deputada vai falar com vocês daqui a pouquinho, vocês vão ver. Ela comenta. Mas vamos seguir com o vídeo aqui, porque é muito pedagógico ouvir as falas dos deputados nessa comissão. Então segue o vídeo aí, para que vocês possam acompanhar. Nós temos um problema. Eu queria compartilhar, deputado João Magalhães, Vossa Excelência, líder do governo aqui na casa, nós temos um problema técnico que o governo insiste em ignorar. Esse projeto de lei ele vai tratar do reajuste do piso proporcional, né? Do piso salarial profissional nacional. Segundo o governo, em atendimento à Lei Federal 11.738. Se nós buscarmos a Lei Federal, no seu artigo 2º, a lei vai determinar que o piso salarial profissional nacional precisa ser aplicado para nível médio de escolaridade. É uma regra. Não é a partir de, não é discricionário, não é poderá ser, é uma regra. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério, ele é para nível médio de escolaridade. Ponto final, não tem nenhuma vírgula. Se nós buscarmos a legislação estadual, a Lei 15.293, se eu não me engano, que é a lei do plano de cargos, carreiras e vencimentos da educação básica, e se nós formos na tabela salarial dos professores, das professoras de educação básica, que compõem aí as carreiras de magistério, nós não vamos achar nível médio de escolaridade, porque começa na licenciatura plena. A minha pergunta é: como isso será resolvido? Não é possível a gente ignorar que você tem uma lei federal que estabelece a regra. Qual é a regra do jogo? Nível médio de escolaridade. Percebam que eu não estou nem discutindo proporcionalidade. É proporcional, não é proporcional? A legislação fala até 40 horas, não fala em 40 horas, mas eu não vou nem entrar no debate da proporcionalidade. A lei federal diz qual é a regra do jogo, nível médio de escolaridade. O governo não pratica o piso salarial profissional nacional conforme a Lei Federal 11.738, porque a carreira do Estado começa na licenciatura plena. E está tudo bem começar na licenciatura plena.
Está tudo bem. Eu acho que os filhos da classe trabalhadora têm que ter o direito dos melhores profissionais. Quem nos dera que todos os profissionais do Estado estivessem com doutorado, com mestrado, com doutorado, isso é ótimo, né? Porque nós utilizamos essa formação no cotidiano da sala de aula, no cotidiano da escola. Mas o problema é que você tem uma lei federal e que o Estado não a está cumprindo. Deputado Dorgal, presidente da comissão. Então, nós temos um problema que eu classifiquei na Comissão de Educação como um problema técnico, que o Estado precisa parar de ignorar. Porque, sobre o piso salarial para jornada de 24 horas, todos nós sabemos que o Estado judicializou. E a briga está lá no Tribunal de Justiça nesse momento. Bem, mas, então, sobre o nível de escolaridade, a regra do jogo é uma regra federal, é nível médio de escolaridade. Nós temos um problema. O Estado pratica uma proporcionalidade na licenciatura plena e deveria praticar, qualquer que seja a situação, para o nível médio de escolaridade. Então, nós precisamos resolver isso. Nós é Minas Gerais, né? Não é só o parlamento. Porque essa justificativa do governo sempre de que paga proporcional, de que cumpre a lei, é mentira. O governo não cumpre a lei. Porque a carreira no Estado é para a licenciatura plena, e a regra da lei federal é nível médio. Então, como é que se resolve isso? Você pode reintroduzir o nível médio na carreira, não quer dizer que seja o que eu defenda ou a melhor opção, ou você precisa praticar um vencimento básico para a licenciatura plena superior ao piso. Mesmo na lógica do governo da proporcionalidade. Seja proporcional, seja integral, o governo não pode praticar o valor do piso salarial proporcional para um nível de escolaridade superior à regra do jogo. Porque, quando o piso foi conquistado em 2008, vamos lembrar que a legislação do piso ela é um comando constitucional, então a Constituição determinou o piso salarial. Demorou muito. No Brasil, as coisas da educação demoram muito. E, em 2008, atendendo um comando constitucional de 88, criou-se a legislação do piso. E aí a legislação do piso, então, ela vem estabelecer a regra que precisa ser cumprida por todo mundo. O Estado de Minas Gerais não está cumprindo a regra. Então, nós temos um problema técnico que precisa ser resolvido. Eu realizei, na Comissão de Educação, deputado Zélia Viola, uma audiência pública para debater isso, debater o reajuste do piso, que o reajuste nacional ele é superior ao que o Estado está propondo, né? E nós chamamos a CEPLAG, a Secretaria de Educação. E a CEPLAG não conseguiu responder, porque, como a CEPLAG fica naquela repetição, né, sobre proporcionalidade, então ela sequer se preparou para o debate de conteúdo sobre a lei federal versus o que é praticado hoje no Estado. E ficou uma pergunta sem resposta. E essa pergunta ela precisa ser respondida no âmbito de uma alteração no plano de carreira da educação, não só do professor e da professora, também da especialista da educação básica, que nós conhecemos, deputado Jean Freire, como as pedagogas, que também constituem carreiras do magistério, como também as inspetoras escolares. Nós temos 3 carreiras no Estado que começam pela licenciatura plena, e o Estado e a legislação federal estabelece que é nível médio de escolaridade. Então, estou aproveitando o momento do debate desse projeto de lei para que a gente lembre do seu conteúdo. Porque, senão, o Estado, daqui a pouco, vai dizer que... Daqui a pouco, não, já diz, né, que cumpre a lei, e ele não cumpre, porque ele paga o piso, que é de nível médio, para uma licenciatura plena. Isso é um problema técnico que precisa ser enfrentado e precisa ser resolvido. Então, eu queria compartilhar com os colegas que esse foi o debate da audiência que nós realizamos na Comissão de Educação sobre o reajuste do piso, porque o projeto já estava na casa e nós, inclusive, já iniciamos o debate lá, para que a gente possa aprofundar e achar alternativas. Nós precisamos achar alternativa em relação a isso, né? Há uma situação que ela é real, que estabelece uma regra que o Estado hoje não a está cumprindo, que é sobre o piso para qual escolaridade. É nível médio. E, portanto, o Estado hoje ele está irregular, ele está ilegal
ao tentar estabelecer uma proposta de reajuste proporcional para licenciatura plena, como se nível médio de escolaridade fosse. Bom, para quem está nos acompanhando, pode ser um detalhe. Não é um detalhe, porque política de carreira é um dispositivo previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Se nós abrirmos a Constituição do Estado, nós também vamos achar um artigo sobre isso, né? A valorização dos profissionais da educação vai dizer respeito à remuneração e à política de carreira. Então, se você já não tem uma remuneração lá que traga muita dignidade, como é o caso do que é praticado no Estado de Minas Gerais, aí você também não vai ter uma política de carreira. Quem vai querer ser professor? Quem vai querer ser professora na rede estadual? No último concurso, nós já tivemos centenas de vagas que não tiveram candidatos. Na medida que as pessoas podem, elas fazem concurso em outras redes. Então, nós estamos transformando a carreira da rede estadual numa carreira de passagem, numa carreira de adoecimento e vamos ter, se já não estamos tendo, um apagão na educação básica. Aqui está, na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Lucas Lasmar é relator. Eu já gostaria de reiterar o pedido para que o projeto possa ser pautado, conforme eu também já pedi ao deputado Dorgal, sobre o debate sobre a carreira. Porque a carreira já é ruim, né? Mas ela piora. Porque, para que você possa mudar de escolaridade, eu vou aproveitar os 30 segundos que eu tenho para compartilhar essa informação, para você mudar a sua escolaridade, são 5 anos. Então, para você receber por um mestrado na rede estadual, você vai demorar de 15 a 20 anos depois que você ingressar na rede. Se você não adoecer, se você quebrar o pé, se você tiver dengue, se você tiver um tempo de licença médica, a licença médica vai impactar no efetivo exercício e vai atrasar o tempo que você precisa cumprir desse tal de efetivo exercício para ter a promoção por escolaridade. Então, são de 15 a 20 anos por um mestrado. Então, esse debate nós precisamos enfrentá-lo, porque não adianta o 5,26 ou qualquer outro percentual com uma carreira péssima, descumprindo uma lei federal e que, portanto, vai provocar um apagão na rede pública estadual de ensino muito em breve, se é que já não está acontecendo, além do adoecimento da categoria. Então, eu queria compartilhar essas informações no momento da discussão do projeto. Obrigada, presidente. Obrigada a todos os colegas. Olha, pessoal, essa discussão que acontece na Assembleia Legislativa, hoje na Comissão de Constituição e Justiça, agora vai tramitar agora na Comissão de Administração Pública. É importante acompanhar no canal da Educação. Eu vou deixar todos os detalhes para vocês, os links, para que vocês possam acompanhar, monitorar os passos desse reajuste de 5,26% nas comissões. Quem está falando agora é o deputado Lucas Lasmar. Ele também apoia o bloco Democracia e Luta. Vamos acompanhar a fala dele, que deve ser bem interessante. Vamos acompanhar, pessoal. Entendimento aqui dentro da comissão para a gente poder avançar. Caso contrário, ele vai ser rejeitado. E aí, o tão sonhado direito que estão buscando, ele vai por água abaixo. Eu gostaria de deixar aqui registrado, eu acho muito enriquecedor a fala da Beatriz, o seu conhecimento de causa sobre a defesa dos professores e as leis que os protegem e também que dão direitos. Todos os municípios do Estado de Minas Gerais sonham com plano de cargos e salários. E, quando se tem o plano de cargos e salários, a gente percebe uma grande manobra para retirar o direito aprovado do plano de cargos e salários, que é o exemplo que a gente tem hoje, milhares de servidores, tanto da educação quanto da Secretaria de Estado de Saúde e outras secretarias, que recebem menos de um salário mínimo como salário base. Tem um projeto da Beatriz Cerqueira que a gente vê que é uma forma da gente, pelo menos, dar o mínimo para as pessoas poderem se aposentar. Porque o Estado hoje ignora a situação onde obriga que o servidor, através de tempo de serviço, receba benefícios como quinquênios e outros. O Estado apropria desse benefício dado para justificar que o servidor não está recebendo menos que um salário mínimo. E, na verdade, nós estamos
tirando o direito das pessoas que tanto lutaram para ter o plano de cargos e salários, para receber o quinquênio. Então, a gente precisa trazer, pelo menos, o mínimo, e eu acredito que essa casa tem, sim, esse poder de fazer essa construção em várias mãos de deputados da base, deputados de oposição, para a gente corrigir esse erro grave, fazendo com que hoje nós temos milhares de idosos a mais de 65 anos de idade trabalhando ainda no serviço público do Estado de Minas Gerais. Porque, se ele aposentar, ele vai perder tantos direitos que ele não vai conseguir sobreviver na sua aposentadoria, dar o básico para a sua família dentro de casa. Imagina, você trabalhar 35, 40 anos no serviço público do Estado, servindo e não ter a segurança de você poder ter renda para compra de medicamentos, para cuidar da saúde, para cuidar da família, educar o neto, educar o filho. Então, a gente precisa corrigir isso, e eu acredito que isso possa ser, sim, corrigido. Já foram aprovados aqui projetos que são considerados inconstitucionais, que geram despesa e que também não são de autonomia do Legislativo propor alguns projetos. Então, eu acredito que a gente possa, sim, fazer essa correção e trazer essa justiça social, que, na verdade, a pessoa ela não está recebendo nada, ela está recebendo por um serviço prestado por tempo, que está na lei estadual, e quero parabenizar as falas da deputada Beatriz Cerqueira sobre a parte da educação. Então, deixando claro, os nossos projetos já estão com parecer favorável, que trazem os benefícios para os professores, que são no mérito autorizativo. Então, a gente precisa buscar essa construção coletiva para avançar essas pautas. Deputado, só para tirar uma dúvida, essas alterações que Vossa Excelência está propondo na lei de cargos e salários, só quer fazer essa alteração nesse projeto de lei? Não, né? Tem que ser lei específica, né? Posso responder? Pode. Tá. Pode colocar a citação. Eu posso responder, deputado? Pode. Deputado João Magalhães, o ideal... O presidente estava respondendo aqui atrás, então... É porque eu estou bem disciplinada hoje, né? Mas é só hoje de manhã que eu estou disciplinada, já aviso. Mas o ideal, deputada, é que nós pudéssemos aproveitar que é um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo. Quem sabe nós pudéssemos avançar nessas discussões até o segundo turno, né? A gente tem aí um tempo que me parece que não muito longo, mas se nós pudermos avançar, porque isso precisa ser enfrentado, né, em algum momento, e projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo é que consegue resolver isso, né? Eu não posso, né, nenhum colega pode apresentar um projeto dessa natureza. Então, dentro do projeto de lei da iniciativa do Poder Executivo, dialogado, né, de forma que o Poder Executivo possa mandar a emenda necessária, seria uma forma de resolver. Então, e estou me colocando à disposição para os diálogos necessários. Se a senhora puder me enviar essa sugestão para a gente já analisando. Perfeitamente. Deputado Ainda João, em discussão. gostaria de fazer um ponto também importante ao deputado João Magalhães. Deputado, eu acho que também, se pudesse, a gente poder avançar sobre essa questão do salário mínimo como salário base, o impacto financeiro é muito pouco perto do Estado, e, pelo menos, nós vamos trazer uma segurança para essas pessoas. Se eu não me engano, são... Beatriz, são 41 mil pessoas, não são? São 13% dos servidores do Estado recebem. Pode responder? Eu vou partir para a fase de votação e sugiro que os senhores encaminhem, pode ser? Em votação, a emenda. É porque eu não encaminho, eu só falo nesse momento. Em votação, o parecer, salvo emenda. Para encaminhar. Encaminha. Para encaminhar. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Só para concluir a minha fala ao deputado João, eu acho que seria muito importante a gente trazer essa justiça a esses servidores. Nós sabemos toda a seriedade que o governo quer fazer em relação às contas públicas, mas eu acredito que nós, aqui da Assembleia, podemos trazer essa segurança para essas pessoas. Nós estamos falando do mínimo do mínimo. A gente não está falando nem para reajustar salário para essas classes que não são da educação,
fora esse projeto que nós estamos discutindo aqui, é realmente a gente conseguir construir algo que seja um pouco sólido para essas pessoas. Tem pessoas que têm mais de 65 anos de idade, estão recebendo R$700 de salário base. E aí, a cada ano, não tem um reajuste, a gente ainda vai corroendo o quinquênio dessas pessoas, fazendo com que elas fiquem realmente até o final da sua vida dentro do serviço público. Então, eu acredito que é um valor baixo para o Estado, e eu acho que o Estado de Minas Gerais tem que dar esse sinal para os servidores. Olha, espera aí, o governo do Estado tem as suas metodologias de não dar o reajuste anuais, mas menos que um salário mínimo é injusto. Então, eu acredito que isso possa ser discutido com os líderes da Assembleia, com o presidente Tadeu, com a Beatriz Cerqueira, que tem um dos projetos desse sentido. Eu apresentei também, mas depois eu vi que ela também tinha apresentado. Mas a gente conseguir fazer algo que seja o mínimo do mínimo. Então, gostaria de pedir a atenção do senhor. A gente sabe que nem tudo depende da casa, a gente precisa fazer o alinhamento com o governo, mas eu acredito que seja uma pauta saudável e favorável de todos os deputados. Quando a gente foi aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente colocou uma emenda nesse projeto, foi por 3 votos que a gente não conseguiu aprovar isso. Então, nós não estamos discutindo aqui de criar novos direitos ou novos benefícios. Nós estamos falando, olha, nós entendemos que é inaceitável ver servidores que trabalham na cantina das escolas, que trabalham dentro da Secretaria de Estado de Saúde, em várias atividades, e são sempre as pessoas que recebem menos, que são as mais prejudicadas nesse caso, porque, às vezes, a pessoa já tem no plano de cargos e salários, começa a receber R$3.000, claro que é correto a gente fazer o reajuste para que ela não tenha perdas, mas a pessoa que já passa no plano de cargos e salários, que é o salário mínimo, e a cada ano ele vai diminuindo o seu poder de compra, que já é natural a gente ter a perda de compra em relação à inflação, que às vezes ela é muito menor do que o que é impactante na parte do comércio. Então, a gente gostaria de fazer essa correção da melhor forma possível. Eu quero acrescentar a fala do deputado Lucas Lamar. Vou parar até o vídeo aqui nesse momento, que é importante a gente continuar assistindo aí. Pessoal, por quê? Além desse problema, né, da perda de poder de compra dos trabalhadores da educação, e nós estamos falando em torno de mais de 30 mil servidores da educação, mais de 30 mil servidores no estado de Minas Gerais, porque inclui o pessoal da saúde, que a gente vê os debates na Assembleia Legislativa, recebendo menos que o salário mínimo. E não tem cabimento. E aí eu quero acrescentar a questão do crédito consignado. As pessoas estão endividadas. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais precisa fazer uma audiência para tratar sobre o endividamento do servidor público estadual. Os servidores públicos do Estado de Minas Gerais estão endividados. E alguma coisa precisa ser feita, porque isso ninguém fala. Porque por trás do endividamento nós temos os grandes bancos. E as pessoas não falam nisso. Então, quando fala que a pessoa está recebendo, está trabalhando, recebendo menos que o salário mínimo, que já é grave por si só, além disso, ela tem pelo menos ali uma parte dos seus vencimentos, ao que chega a 30%, entregues aos bancos, porque fizeram dívidas, porque fizeram empréstimos, e fizeram por uma questão de sobrevivência, porque as pessoas estão passando dificuldade na rede estadual. As pessoas estão passando, eu não vou chegar ao cúmulo e dizer que estão passando fome, mas é muito próximo disso. Porque imagina você hoje sustentar uma casa, mãe, você que é pai, família, filhos, como que você consegue sustentar recebendo menos que um salário mínimo? Como o próprio diz o deputado Lucas Lamar, R$700, faz uma lembrança muito positiva aí nessa comissão. E nesse sentido, eu saúdo e parabenizo, inclusive, a intervenção do deputado João Magalhães, quando ele vai falar, olha aqui, vamos conversar sobre isso, é um projeto de lei que a senhora está propondo, e a deputada vai dizer, não, vamos colocar isso aí, isso tem que ser iniciativa do chefe do Poder Executivo. Sabe que dia que vai acontecer isso no Estado de Minas Gerais, com esse governo? Nunca. Não vai acontecer. É uma sinalização positiva, eu entendo, achei bacana a postura do líder, João Magalhães, que é de outra bloco que atua junto ao governo, do Gal Andrade, você sabe que é bloco que atua junto ao governo, né, pessoal? Mas é muito positivo quando a gente ouve isso.
A gente sabe que a comissão está ali montada, vai passar, todo mundo vai receber o reajuste de 5,26, mas isso não vai resolver o problema. As pessoas vão continuar passando dificuldade. Então eu proponho essa discussão em relação a essa questão do endividamento do servidor público. Pauta importante para a Assembleia Legislativa, porque se você pegar hoje os contra-cheques servidores públicos, faça uma pesquisa. Faça uma pesquisa. Quem é que poderia fazer isso aí? Uma pesquisa para tratar sobre a questão do endividamento do servidor público. As pessoas estão passando dificuldade. Eu vou seguir com o vídeo aqui, porque eu gostei da audiência. Estou assistindo, gostei da audiência, a forma como a situação está caminhando. Mas olha, gente, às vezes eu penso na questão da cortina de fumaça, sabe? Porque tem muita coisa aqui que a gente vê que são falas que, poxa, vou tirar uma foto aqui, tem que fazer uma crítica ali, mas as falas da deputada Beatriz Cerqueira, elas não podem ser encaradas como uma fala normal, sabe? A deputado Lucas Lamar não pode, gente, porque isso é gravíssimo o que eles estão falando. Isso é gravíssimo e precisa realmente de intervenção por parte do governo de Minas. Precisa de ajudar o servidor público. Agora, é triste quando a gente vê um governo que toda hora a gente escuta isso, principalmente nas comissões. Um governo que não gosta do servidor público, um governo que não apoia o servidor público, sabe? Que não valoriza o servidor público. Ô, gente, vocês estão vendo aí. É lamentável. Há pouco tempo, na Comissão de Segurança Pública, estava lá, né, pessoal? O deputado Sargento Rodrigues comentando sobre isso. Quer dizer, até lá está difícil. Até lá na segurança pública está difícil. Onde nós imaginamos, ou nós imaginaríamos, por exemplo, que a segurança pública teria tanta dificuldade para passar projetos. Para passar um projeto não é nem projeto, é para ter, por exemplo, informado pelo secretário da Fazenda, um básico de quanto seria, qual que é a recomposição dos meses, nem isso o governo está informando. E é um escárnio. Né? Então, assim, é tratar o servidor como palhaço e o servidor está ficando realmente numa situação muito precária e as pessoas estão indo para os municípios e estão deixando o Estado. E quem é que está ficando no Estado? Uma realidade de carência, de pobreza, sabe, gente? De total e completo desrespeito com o trabalhador. E se a sociedade civil, se você que está assistindo, você que é pai, que é mãe, que é aluno, que é estudante, se você também não ajudar nesse processo, fica muito difícil. A gente às vezes fica apontando o dedo para o sindicato, quer que o sindicato resolva tudo. É sindicute para lá, sim, mas nós também não fazemos a parte da gente. Eu preciso deixar claro isso para vocês. Mas quando a gente tem um governo que não apoia, um governo que não ajuda, um governo que não ouve, tudo fica muito mais complicado. Né? Então vamos seguir com o vídeo que já está encerrando. Pessoal, segue aí. Recentemente nós fizemos uma audiência na Comissão de Educação, mas que na verdade nós recebemos todos os sindicatos do funcionalismo para fazer esse debate que o deputado Lucas Lasmar acabou de compartilhar, que é o objeto da emenda do deputado Jean Freire. A situação é bem grave, deputado João Magalhães. Se nós pudermos avançar nesse debate, porque também antes eu fiz uma audiência com as auxiliares de serviço da educação básica, tratando sobre o mesmo assunto. Antes, o Estado, no período em que o vencimento básico ele ficava menor do que o salário mínimo, o Estado ele pagava uma complementação. De uns anos para cá, o governo Zema mudou a metodologia do Estado, e aí, por exemplo, esse ano, 13% dos servidores do Estado estão há 4 meses recebendo abaixo de salário mínimo. Isso traz implicações gravíssimas, além da própria questão salarial. Nós temos uma implicação, inclusive, previdenciária, porque como são pessoas, no caso da educação, vinculadas ao regime geral, porque são contratadas temporariamente, há um problema entre o Estado e o INSS, eu não vou dizer de comunicação, mas o INSS não reconhece esse pagamento por ser inferior a salário mínimo. É algo desse jeito, né? Dessa magnitude. E aí, durante todo esse período, licença médica, licença maternidade, pensão por morte, aposentadoria, nós temos 13% do Estado que... 13% não, desculpa, mas as auxiliares de serviço, mais de 30 mil servidoras, não conseguem
esses benefícios previdenciários, porque hoje tem vencimento básico abaixo de salário mínimo. Gente, nós estamos falando do mínimo de dignidade humana, que é o direito de acessar direitos previdenciários, que hoje essas mulheres, porque constituem a maioria, não conseguem alcançar porque recebem vencimento inferior a salário mínimo. O Estado sabe disso, o Estado não se movimenta e o Poder Legislativo pode contribuir com essa discussão. Não é? Eu não apresentei aqui, porque um encaminhamento da audiência pública é exatamente apresentar uma emenda sobre essa questão de salário mínimo. Nós vamos apresentá-la na Comissão de Administração Pública e vamos apresentá-la coletivamente, para que nós possamos avançar. Então, é uma situação grave de direitos previdenciários que hoje são negados. Hoje, se uma auxiliar de serviços precisa da licença maternidade, ela não vai acessar esse benefício no INSS, porque o Estado está praticando vencimento básico inferior a salário mínimo. E como nós temos tido no país, nos últimos anos, graças ao governo federal, presidente Lula, uma política de valorização do salário mínimo, todo ano isso vai acontecer. Já está anunciado o salário mínimo para 2026, não está, não? Ano que vem vai acontecer de novo. Ano que vem, por 3, 4, 5 meses, mais de 30 mil servidoras da educação, mais outros 30 mil de outras secretarias, ficarão um grande período recebendo abaixo de salário mínimo. Então, se nós pudéssemos avançar nesse debate, porque nós estamos falando do direito constitucional nesse caso, né? A regra do jogo está lá na Constituição, que o trabalhador não pode receber menos do que um salário mínimo. Então, eu deixo o pedido, nós vamos apresentar a partir da Comissão de Administração Pública, mas temos até o segundo turno para tentar avançar com esse debate. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Beatriz. Ainda na fase de encaminhamentos, não havendo quem queira mais encaminhar, passamos à votação do parecer do projeto salvo proposta de emenda. Número 1. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Aprovado. Passamos agora em votação a proposta de emenda número 1, com parecer contrário dessa presidência. E nós vamos deixando claro que nós vamos votar agora a proposta de emenda, nós não vamos votar o parecer. Em votação, a proposta de emenda, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Então ganhamos. Sim, exato. Estão aprovados, então. Muito obrigado, deputados, pela atenção. Então, fica rejeitada a proposta de emenda apresentada pelo deputado doutor Jean Freire. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.